Paz do Senhor, boa tarde, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade sobre a abertura do nosso canal, que já abrimos, já fizemos a abertura. E como esse canal tem um teor teológico de trazer ministrações para a minha vida, para a sua vida, trazer edificações, trazer cursos teológicos, eu venho aqui trazer uma mensagem da parte de Deus, nós iniciarmos estudos teológicos, e eu vou falar um pouco sobre bibliologia. O que é bibliologia? A palavra bibliologia vem da palavra grega, onde nós conceituamos Bíblia como livros. Bíblia significa livros ou um conjunto de livros, e logia, que significa estudo, ou seja, o estudo da bibliologia. O que isso significa? Significa como essa Bíblia chegou às nossas mãos, como ela foi estruturada, de que ela fala a Bíblia, o que é a Bíblia. Porque esse livro tem grande significância nas nossas vidas. Por que esse livro é diferente? Já sabemos que esse livro é um dos livros mais vendidos no mundo. É um dos livros mais lidos no mundo. Agora, esse livro, se não for lida, meditada de maneira espiritual, ela não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Ela tem que ser lida e praticada. Ela tem que ser colocada em prática. E a bibliologia vem falar sobre isso, sobre o que ela tem de bom para as nossas vidas. E a Bíblia, o autor da Bíblia é o próprio Deus. O próprio Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo de Deus é o intérprete da Bíblia. E o assunto principal da Bíblia, o centro, é Jesus Cristo. Todo assunto relacionado à Bíblia tem que partir, o ponto de partida é Jesus Cristo. Eu fiz aqui algumas anotações para trazer para os irmãos, e essa Bíblia ela chegou às nossas mãos através de homens santos, homens que foram inspirados por Deus, homens que foram conduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já queria deixar aqui um texto bíblico que se encontra em 2 Pedro. 2 Pedro. Estou com a minha Bíblia aqui aberta. Leia a sua Bíblia. O inimigo das nossas almas, ele luta com todas as suas forças para que nós não venhamos ler e praticar a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A palavra nos diz assim: porque a profecia, ou seja, porque a palavra de Deus, por que ele trata como profecia? Porque é a palavra de Deus, palavra profética, palavra que vai mudar a sua vida, algo que vai acontecer. O Antigo Testamento é um ato profético que vem profetizar sobre a vinda de Jesus Cristo, como ele veio. O Novo Testamento está profetizando de novo a sua segunda vinda. E Pedro diz assim: porque a profecia nunca foi produzido por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo. O que é que significa inspirados? Inspirados significa que Deus soprou nos pulmões do homem, dos homens santos. Deus soprando dentro do homem. Do mesmo jeito é quando eu e você pegamos as nossas Bíblias Sagradas, as Escrituras, e começamos a ler e a refletir sobre o que a palavra quer dizer para mim. E a palavra, ela tem o poder de transformar a minha vida, poder de transformar a tua vida. 2 Timóteo, capítulo
3, versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus vem dizer assim: toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura, divinamente, essa palavra divinamente vem de algo divino. O que é algo divino? Divino significa uma pessoa que sempre existiu. Aqui nós vamos passar para a triunidade de Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. São divinos, por quê? Porque sempre existiram. Por isso a palavra divino. Ele diz, a escritura divinamente inspirada, olha, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É isso que a palavra de Deus vai fazer para as nossas vidas. Ela é proveitosa. Agora eu quero dizer para você que é algo, é um processo. Não vai acontecer da noite do dia. A partir do momento que você sentar ou ajoelhar, não sei, e orar e pedir o Espírito Santo para revelar a palavra de Deus para a tua vida, eu te garanto que a tua vida vai mudar. E essa mudança ela vai acontecer, 3 características que acontecem na vida de todo convertido, de toda pessoa que se rende a Jesus Cristo. Uma delas, você vai passar a pensar de outra maneira, um novo pensar. A outra característica, você vai passar a sentir novas coisas. Você não vai sentir mais como você sentia passado. Você não vai pensar mais sobre a vida preguiça. É novo pensar, novo sentir. E a partir disso você vai ter nova ação. É a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Você está entendendo? Se você está entendendo, deixa um comentário aí abaixo dos comentários. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa ministração, eu vou te responder. Talvez faça até um vídeo para tirar tuas dúvidas, tá certo? Então, novo pensar, novo agir, novo sentir. Por que eu estou falando de bibliologia? Não só num aspecto teológico, mas para trazer uma aplicação para a tua vida e para a minha vida, tá certo? Porque eu poderia falar aqui teologicamente, como eu vou falar também, mas eu quero trazer uma aplicação dessa bibliologia para as nossas vidas, tá certo? Que é isso que a palavra vai fazer nas nossas vidas. Nós chamamos isso de transformação, ou mutação, ou novo nascimento. É o novo nascimento, aquilo que aconteceu lá quando Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos, um leitor da Bíblia, um conhecedor, mas um não praticante. Ele diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Assim somos eu e você. Nós podemos conhecer a palavra, mas não praticamos. Não vai servir. É como nós estivéssemos lendo um livro natural, um livro normal. Mas quando você começa a meditar juntamente com o Espírito Santo, ele muda a minha e a tua vida. Uma observação aqui no texto ele diz em 2 Timóteo 3,16 que ela é proveitosa para ensinar. Olha, como é um processo. A palavra de Deus é proveitosa para ensinar. O ensinamento, ele é uma construção. As nossas vidas, todas, sem exceção em todas as áreas, ela é uma construção. Não acontece uma mágica da noite para o dia. Existe um processo, certo? Existe uma análise. Eu preciso reconhecer as minhas falhas primeiro. Não me justificar diante de Deus, porque alma nenhuma se justifica diante de Deus. Simplesmente nós reconhecemos, nos arrependemos e mudamos a rota. Então ele diz, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Essa justiça que fala não é a nossa justiça,
As nossas justiças, como diz lá em Isaías, são como trapos de imundícia. Quando eu reconheço isto, que as minhas justiças próprias me levam à destruição, isso é bom, porque eu sei que a minha justiça não presta. Então eu vou para a justiça. Qual justiça? A justiça divina, aquela justiça onde Jesus Cristo se entregou por ti naquela cruz, morreu naquela cruz pela minha vida, pela tua vida. Quando nós reconhecemos isso, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. E o novo nascimento, ele se dá, como ele se dá? Ele se deu primeiramente no teu espírito. Quando Cristo morreu, ele fez, trouxe vida para os nossos espíritos. Mas para o meu espírito ter vida, eu preciso aceitar a Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu preciso aceitar Ele como Senhor e Salvador, para Ele restituir o meu espírito. E o Espírito Santo de Deus vem morar dentro do meu espírito. A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne que ele vem falar é a velha natureza que nós recebemos de Adão. Todo ser humano tem essa velha natureza, que são as obras da carne. Isso precisa ser morto em nós. Nós precisamos mortificar. Mas como? Através da palavra, do exercício da palavra. Certo? Se Deus fez o processo no espírito, agora o processo é na alma, como diz Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Ele nos diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele vem nos dizer, pelo que, rejeitando toda imundícia. Pelo que? Rejeitando toda imundícia. Que imundícia é essa? A imundícia do pecado. A imundícia da velha natureza. Como Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe. A velha natureza precisa ser morta. Ele diz, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, e ele vem dizer, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Quer dizer, Deus na cruz do Calvário começou a obra no Espírito. Agora o trabalhar na nossa alma, santificar a nossa alma. A palavra de Deus é para minha e para a tua alma. Mas a armadura de Deus é para minha e a tua alma. Porque o inimigo luta contra a tua alma, te tirar do teu propósito. E o trabalhar na alma é algo, muitas das vezes, doloroso para muitos de nós. Por quê? Porque, como o próprio Paulo diz, a palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para instruir, para exortar. Quem é que gosta de ser exortado quando estamos errados, não é verdade? Mas é necessário, essa exortação é necessário para a purificação, para a santificação das nossas almas. Nós precisamos receber dos nossos líderes as exortações, as instruções daqueles que já chegaram aonde nós não chegamos. E Filipenses capítulo 1, versículo 6, Deus, através de Paulo, vem fazer uma promessa tremenda para a nossa vida, que ele diz, aquele que começou a boa obra há de terminar até o fim. Se Jesus começou uma obra na minha e na tua vida, não te preocupa, porque ele vai terminar. Ele vai concluir o seu propósito. Você está entendendo?
que nós precisamos é deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. O diabo luta com todas as suas forças para te tirar da família, para te tirar da igreja, para te levar para o mundo. Quando você sair desses locais, a armadilha já está pronta para a sua vida. Mas voltando aqui para a bibliologia, o Salmo 119, versículo 5, 105, Salmo 119, versículo 105 nos diz: lâmpada para os meus olhos e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus tem o poder de ser lâmpada para os meus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. Também diz: se os meus olhos são bons, todo o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em escuridão ou será tenebroso. A importância da palavra de Deus sobre os nossos olhos espirituais e os nossos olhos terrenos. Isso precisa ser mudado. Olhe de maneira ou com o olhar de Jesus Cristo para as coisas, para que venha haver mudança na tua vida. Algo interessante que quando nós praticamos a palavra, a nossa vida ela será transformada de maneira que as outras pessoas, que o mundo vai perceber. Quando nós praticamos a palavra, o mundo, as pessoas, a igreja, onde eu estou inserido na sociedade, as pessoas irão perceber que ali está um homem de Deus, que ali está uma mulher de Deus. O que eu quero te dizer que não são pessoas perfeitas, mas são pessoas diferenciadas, pessoas que têm algo a transmitir, algo bom para transmitir, certo? E o que prova que eu sou um praticante da palavra, sou um ouvinte? O que vai me provar? Aí nós vamos lá para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 47. A palavra de Deus diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ou areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. O que prova que eu e você somos um praticante, e não só ouvinte da palavra? As provas, as tempestades, as lutas, vai me dizer se eu sou um praticante, se eu sou realmente um discípulo de Jesus. É as lutas da vida, as circunstâncias da vida. Se as lutas estão grandes, analise a situação, olhe se a tua casa está na rocha. Se não tiver, começa a alicerçar ela na rocha, para que a tua casa não venha a cair. Vamos continuar aqui. As duas casas, interessante que as duas casas eram ouvintes da palavra, mas só uma era praticante.
Algo que eu queria deixar para os irmãos aqui e fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem de evangelho? Quanto tempo você tem de igreja? E parece que os seus problemas estão do mesmo jeito. A sua vida continua a mesma, não mudou, o problema é o mesmo. Analise a sua vida, veja o que está errado. Você é um praticante da palavra de Deus? Você gosta, tem prazer em ler, orar a palavra de Deus? Ou você só é um praticante de igreja? Ou você simplesmente faz parte de uma igreja e não do corpo de Cristo? Quero dizer para os irmãos que, se você está assim, as lutas estão grandes, há muito tempo a mesma luta, é hora de você parar tudo o que está fazendo e começar a rastrear, a mapear a sua vida e não recomeçar enquanto você não tiver um encontro com Deus. Se você já faz parte de uma igreja, começa a olhar com outro olhar diferente. Não olhe para o seu irmão da direita nem da esquerda, mas para dentro de você. Porque a luz e a treva estão dentro de nós. Qual nós estamos dando mais ênfase? Para a luz ou para a treva? Se eu estou na palavra, todo dia eu faço a minha meditação e oração, amém. Se eu não estou, se eu abro a Bíblia só na hora do culto, está errado. Você precisa se voltar para Deus. Talvez Deus é seu Salvador, mas Ele não é o Senhor da sua vida. Ele quer se tornar Salvador e Senhor das nossas vidas. Outra coisa que nós queria passar para você é que, como eu falei, que o processo está sendo feito nas nossas almas, e quando eu falo de alma, eu vou falar aqui de coração, como andam os nossos corações, o que tem no meu coração, é raiva, mágoa, ainda é a vida velha. A Bíblia diz em Marcos 7:20, que é de dentro dos nossos corações que sai essa podridão, os adultérios, as prostituições. Por isso que Davi vem dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Provérbios 4:23 diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Só tem uma maneira de eu e você guardar o seu coração, é através da palavra de Deus, e não se guiar pelo seu coração, não se guiar pelo que você está sentindo, porque Jeremias capítulo 9, versículo 17 nos diz, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? O meu e o teu coração é enganoso, precisa de um renovo, e esse renovo é um processo. Eu tenho que saber disso, eu preciso saber que eu estou nesse processo. Agora o interessante é, eu preciso saber se eu estou estagnado, se o meu coração estagnou, está com barreiras, ou estou prosseguindo na palavra. Porque Deus, Ele tem coisas boas para mim, para a sua vida. Tem um propósito na casa de Deus. E eu te pergunto, como está a tua vida? Teu coração, o que tem no teu coração? Pede a Deus para sondar o teu coração, para que haja mudança na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças. Eu deixo aqui essa palavra para você e vou dar continuidade a estudo
de bibliologia, mas não tinha como eu trazer essa aplicação. Primeiro, abrir esse estudo de bibliologia como algo prático para nossas vidas. Deixa aqui essa mensagem para você. Te peço, inscreve no canal, dá um like, compartilha essa mensagem. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra nesse dia. Me chamo Pastor Rodrigues, estou aqui à sua disposição. Entre em contato, deixe seu comentário abaixo, suas dúvidas em relação à bibliologia, em relação à palavra, para que nós possamos ser edificados como corpo de Cristo. Amém? Agradeço aqui desde já a todos, a paz do Senhor a todos, e que Deus venha abençoar as vossas vidas tremendamente. Amém?